Hormônios e anabolismo. Hoje nós vamos falar sobre os principais hormônios envolvidos no anabolismo muscular, sendo eles GH, IGF-1, testosterona e insulina. Vamos estar separando aí a modulação hormonal dos mecanismos causais da hipertrofia. Nosso objetivo aqui é deixar de forma muito clara que a hipertrofia é um processo mecanodependente. Claro, a única coisa que a gente vai entrar aqui em consenso é que níveis elevados de testosterona cronicamente realmente são um agente poderoso que consegue promover hipertrofia até mesmo de forma independente, enquanto os outros hormônios atuam muito mais como facilitadores e nas fases de manutenção. Então, primeiro de tudo, a hipertrofia muscular é mecanodependente. O principal preditor é a tensão mecânica. Os hormônios modulam a resposta, permitem a adaptação e preservam o ambiente anabólico, mas de forma alguma elevar os seus níveis de forma absurda, de forma exógena, como por exemplo, apenas aplicar e utilizar GH, IGF-1 e testosterona, não vai trazer resultados significativos. Não dá para ficar crescendo parado. Mesmo aquele estudo do Bazin, se não me engano é Bazin, que vê a texto ali de forma de massa livre de gordura, não massa muscular propriamente dita. Logo, e também se tem uma limitação nesse quesito. Exige-se o estímulo da tensão mecânica para o crescimento muscular. Ponto. Vamos começar aí com o IGF-1, um hormônio peptídico homólogo à insulina, com características anabólicas e anticatabólicas. O IGF-1 ele é produzido no fígado, porém ele também ele possui isoformas que podem ser produzidas em locais específicos, como no músculo, que é o MGF, Factor Growth Mechanic, fator de crescimento mecânico. Ele é produzido de forma aguda no músculo após o estímulo e vai atuar principalmente na questão da reparação. A gente tem muitos mecanismos relacionados à reparação tecidual, se você for observar, e menos relacionados à propriamente dita hipertrofia. Ele vai sim promover a ativação da via mTOR, que é a principal via do crescimento muscular e crescimento dos outros tecidos, porém a ausência dele não inibe o crescimento muscular. A gente pode sim ter crescimento, mesmo com a inibição do IGF-1. Como eu disse, o MGF ele vai atuar de forma inicial no reparo e o IGF-1 sistêmico vai promover a manutenção do longo prazo. E o GH? O GH, por sua vez, é um hormônio polipeptídico e se associa muito ele ao crescimento muscular mesmo nos dias de hoje. Porém, o GH isolado não faz nada, meu filho, só em casos de deficiência. Você não vê nenhum atleta, qualquer um que seja, usando apenas GH. Não existe isso, pelo menos com foco em crescimento. O GH, porém, ele tem um efeito muito poderoso no sentido anticatabólico. E também ele é poderoso, pois ele é um contrarregulador da insulina. Então ele promove o aumento da lipólise. Então, no cenário de pré-contest, onde o atleta está muito depletado já em calorias e tudo mais, a utilização do GH favorece a lipólise e manutenção da massa muscular. É muito especulado sobre o uso de GH em atletas naturais, pois ele não é identificado nos exames de sangue. A questão dele promover o crescimento é muito mais por ele ser um indutor do IGF-1, o GH aumenta a produção de IGF-1, então, e o uso sinérgico com a testosterona que promove aquele crescimento exacerbado que a gente teve na época do Dorian Yates. E a gente vê nos dias de hoje aí, que seria a combinação GH, testo e insulina, certo? Essa combinação poderosíssima. Porém, GH de forma isolada não serve de nada. E é o que a gente vê na maioria dos casos, até mesmo com o IGF-1. A utilização de IGF-1 isolado não parece ser tão poderosa assim quanto o uso da testo isolada. É um hormônio produzido significativamente durante o período noturno, enquanto você está ali descansando, dormindo. Agora sobre a insulina. Me chama muito a atenção as pessoas que especulam o uso de insulina por atletas naturais. Cara, isso ao meu ver não faz o menor sentido, porque o cara natural vai usar insulina. O efeito anabólico da insulina se dá muito mais no tecido adiposo do que no tecido muscular. Vejamos, a insulina é responsável pela regulação do metabolismo glicolítico. Então, aumentando os níveis de glicose ali, depois da sua pratada de arroz, ela vai promover a captação pelos tecidos musculares e adipócitos. No tecido muscular, no aumento das reservas de glicogênio e do adiposo, triglicerídeos. Perfeito? Nesse sentido, como que ela promove
um maior anabolismo muscular, de fato? Sim, ela tem associação na ativação das vias mTORC, mas a gente sabe que outros compostos também têm, que são os aminoácidos por si. Nesse contexto, o que a gente tem é que a insulina é um forte hormônio anticatabólico. A sua maior função é promover a preservação da massa, não o aumento dela. Mas o seu uso em cenário de restrição calórica é válido? Cara, é até difícil pensar, porque se o cara está em restrição calórica, e pensando no contexto de um atleta, a gente está pensando num cara com uma boa sensibilidade à insulina, que o corpo dele já responde bem à insulina. Então por que ele faria o uso da insulina? Considerando ainda natural. Natural ainda. Por quê? Eu quero entender esse motivo, pois não me faz sentido. Inclusive, ele está provavelmente mais predisposto a correr riscos de uma hipoglicemia. E a hipoglicemia é algo que não se pode brincar, meu filho. Você pode ir para coma, você pode ir para vala, pode virar estampa de camisa. Não é isso que você quer, não é mesmo? Então a insulina isolada não faz sentido nenhum. Nem em bulking, nem em cut. Isolada. Isolada. E principalmente se você é um atleta natural, que provavelmente você não come grandes, absurdas quantidades de comida. Não, mas o cara tá depletado e a gente quer promover um grande aporte ali de... Mas ele já não tá com uma boa sensibilidade à insulina, ele não é natural. Se ele é natural e tá com uma boa sensibilidade à insulina, a gente não tá falando de um cara que vai promover imensos ganhos de reposição de estoques de glicogênio, por exemplo, num carb up. Se a gente estiver falando de um atleta open, a história muda completamente, porque são 120 quilos de músculo. O pâncreas do cara não foi feito para armazenar 120 quilos de músculo. Nesse sentido, faz muito mais sentido do que num atleta natural de 70 quilinhos. Não é mesmo? 80. Agora ela, a texto. Hormônio esteroidal derivado aí do colesterol, o mais poderoso agente anabólico do nosso organismo. Quer crescer? É texto. Quer crescer? É texto. Acabou. Ponto. Produzido nos testículos pelas células de Leydig em menores quantidades em ovários e adrenais. Adrenais? Aqui vale um disclaimer muito importante sobre o seu uso, que deve ser em cenário favorável. Não vai usar com excesso de gordura corporal, meu filho. Porque o que acontece? Se você está com a gordura alta e vai usar texto, você vai aumentar o seu estradiol, vai aumentar a aromatização. Nesse ambiente, que é um ambiente inflamatório, ela vai ter menor eficácia e vai resultar em uma bela colheita de colaterais, bastante acne, sua pele que já é sebosa vai ficar ainda mais. E cara, só vai estar aumentando a sua predisposição a riscos para doenças cardiovasculares. O uso ideal da texto é quando você já tem uma massa muscular evidente e um baixo percentual de gordura, pois você precisa que ela tenha onde se ligar, pois mais importante que os níveis plasmáticos de texto são as quantidades de receptores androgênicos que você tem no seu corpo. Se você não tem receptores suficientes, não vai dar bom. Ela vai se ligar em vários outros receptores do couro cabeludo, seu cabelo vai cair, da pele, vai dar aquelas acne sinistra. Então, cara, promova primeiro um ambiente anabólico favorável. Depois pense no uso. Ah, mas eu tenho obesidade e quero usar para emagrecer. Não funciona assim. O uso da texto não promove maior lipólise e oxidação de gordura. Não, ela é um hormônio anabólico, não catabólico. Tudo bem? Catabolismo, então, do tecido adiposo seria, não do muscular. Nesse sentido, nos indivíduos obesos, a gente pode ter deficiência de texto, mas é devido ao feedback negativo do aumento do estradiol, que reduz a produção de texto. Tudo bem? Nesse sentido, reduzir o peso corporal vai aumentar sua testosterona. Nossa! Meu Deus! Então você não precisa ficar se agulhando. Oh, que maravilha! Não é mesmo? Já se teorizou bastante sobre a resposta hormonal aguda versus crônica. Essa hipótese diria que as maiores respostas hormonais, maiores aumentos de secreção desses hormônios anabólicos após o treinamento resistido, resultariam em maiores ganhos de massa muscular. Mas não. A resposta aguda é diferente do crescimento eficiente. Você muitas vezes ter essa resposta aguda ou visar ela vai estar muito mais associado a marcadores de dano e inflamação do que de crescimento. Lembra do que a gente conversou em outros vídeos sobre o dano muscular e a hipertrofia? Ambos ocorrem ao mesmo tempo. Depois do seu treino, ambos estão concorrendo. A gente não tem primeiro a reparação do dano
e depois a hipertrofia. Não, os dois processos estão ali. Aumentou a síntese proteica, tá tendo uma disputa. Se você pegou e jogou muito dano, vai mais para cá. Se você fez um processo, um estímulo eficiente, vai vir mais para cá. É isso. Você não quer evitar o dano a todo custo, pois é impossível você ter estímulo de hipertrofia sem algum tipo de dano. O dano é consequência, mas o dano que a gente quer é aquele dano fino, o necessário, nada mais que isso. Nesse sentido, as respostas agudas hormonais são só uma resposta adaptativa. Não é necessário que mais respostas agudas sejam feitas. Não. O estímulo crônico feito de forma consistente ali é o que vai mandar. Nesse sentido, cara, os hormônios sozinhos não constroem os músculos. Eles modulam a resposta, preservam e potencializam. Uma das coisas mais comuns que a gente vê hoje são usuários de Danones sem resultados de usuários de Danones. Tudo bem? É muito fácil tu olhar para o cara que já é muito desenvolvido, muito forte e falar que ele usa alguma coisa. Mas eu te garanto que na sua academia tem muito maluco que usa e não parece que usa. Eu já vi muito cara que usa e não parece. Não parece. O cara usa dose boa. Dose assim, ó, de atleta. E não parece. Por quê? Porque o hormônio sozinho não faz milagre. Tem que ter atenção mecânica suficiente, que a gente tanto fala aqui. Tu vai na academia, pode observar, tira pra observar um maluco. O cara não faz a série boa. A série do cara, 90% de chance daquela série daquele cara ser medíocre, ser ruim. O cara não tem proximidade com a falha nenhuma. É 4 de 12 aqui, ó, 1, 2, 3, 12, parou. Muito diferente de um Dorian Yates. Dorian Yates, cadê Dorian Yates? Que vai lá e faz o quê? A última repetição do cara sai assim, ó. Assim, de forma involuntária. Porque isso caracteriza a proximidade com a falha. É isso que você está buscando. Proximidade com a falha. Seja com carga leve, moderada ou pesada, mas a gente sabe que com cargas moderadas e pesadas é muito mais fácil e muito mais otimizável atingir essa proximidade com a falha do que com cargas de 30% do seu 1RM. Perfeito? Bom, sobre anabolismo e hormônios, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu fiz a apresentação do Sub-Zero hoje. Vocês diriam que o Sub-Zero tá usando alguma coisa? Eu não sei não, hein, cara. Eu não sei não. Ó, eu já conversei com ele. Ele falou que os Lin Kuei lá treinam muito pesado, treinam com muita proximidade com a falha e que não usam nada. Eu acredito no Sub-Zero. Você acredita no Sub-Zero?